Então já estamos gravando também. Ô, Tuller, mas é porque, na verdade, o problema não estava exatamente na execução. Quando a gente ia fazer, que começava a dar errado. Aí a Lidiane até explicou pra gente que tinha que colocar alguma coisa lá nas configurações do AutoCAD, mas quando a gente ia lançar os dados ficavam meio desproporcionais, não dava muito certo. Aí teve gente que fez até de um jeito diferente, eu fiz de outro jeito, que não deu muito certo também. Eu até enviei, mas aí foi isso, a dúvida mais ou menos. Tá, eu vou ver as pessoas que entregaram e vou corrigir. Vou ver até onde vocês vão conseguir fazer. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, a gente responde aqui, tá bom? Hoje ou então pode me mandar e-mail. Bem, o assunto de hoje é um assunto que tem uma teoria, não muito extensa, e tem também um exercício, tem uma prática, que é o TP9. Vamos com firmeza aí, porque está acabando. Nós temos hoje o TP9, inclusive esse TP9 vai entregar semana que vem, e semana que vem tem o TP10, então está praticamente acabando. Reta final mesmo. Eu acho que vai dar para cumprir o que a gente combinou de terminar nesse ano. Aí o ano que vem fica para vocês fazerem Enem e dar vazão para as outras disciplinas, né, do Cefet. Mas eu vou estar sempre disponível também para ajudar em alguma coisa, tá? Bem, vamos ao assunto de hoje então. Veja só. Quando a gente projeta uma via, qualquer via no caso específico nosso é uma rodovia, mas pode ser também uma ferrovia, ou qualquer via, sempre uma via vai fazer uma interseção com a outra via. É muito comum ter uma interseção entre vias, quer dizer, um cruzamento entre uma via com outra via. Nessas interseções, ela tem que ser uma preocupação maior do técnico de estradas e do engenheiro, né? Porque nesses pontos são pontos críticos e que acontecem muitos acidentes, tá? Então tem que ser bem projetado, bem sinalizado, para justamente evitar acidentes nesses cruzamentos. É isso que está sendo dito aqui nesses dois primeiros parágrafos. Então, assim, ó, vias se encontram com outras vias. Nestes pontos de encontros, tem-se as interseções viárias, sejam interseções viárias rurais, em rodovias no caso, ou interseções de via rural com via urbana, ou propriamente só via urbana. Interseções viárias, então, são pontos críticos para a segurança viária, pois nestes locais ocorre um grande número de acidentes. É interessante que daqui a pouco eu vou abrir uns manuais do DENIT que estudam sobre esse assunto. E uma coisa que chama a atenção é que existem fórmulas para você calcular o número de acidentes que deverá ter naquele cruzamento em um ano. Parece uma coisa assim inconcebível, né? A gente vai projetar uma coisa para ter acidente, mas assim, já tem já tem tanta possibilidade de ter acidente que já existe até fórmula para isso. Quer dizer, a gente deveria projetar uma obra pensando em não ocorrer nenhum tipo de acidente. Mas já tem a previsão que vai acontecer um acidente. Então, a nossa tendência, quer dizer, a busca do nosso projeto é que tenha acidente zero. Mas, às vezes, isso vai ser quase impossível. O assunto específico merece um projeto específico, no caso, um projeto de interseções viárias. Então, o projeto de interseções viárias é como o projeto de terraplenagem, que a gente aprendeu outro dia, é um projeto também à parte. Provavelmente, no escritório de engenharia, quando tiver um escritório na área de infraestrutura, vai ter um profissional que vai só entender de interseções viárias. Ele vai se basear na experiência que ele tem do passado e estudar alguns manuais. Basicamente, nós temos, pessoal, no DENIT, dois manuais que eu vou mostrar aqui rapidamente hoje, esses manuais.
Então, ele tem que estar craque nesses manuais para ser um profissional que milita na área de projetos de interseções. Outra coisa também é que ele tem que saber bastante CAD, né? Porque ele vai ter que fazer o projeto no AutoCAD, seja no AutoCAD ou no AutoCAD Civil 3D. Tem aqui três conceitos bem fáceis para a gente entender esse assunto de hoje. Então, o que é uma interseção? A interseção é uma confluência, ou é um entroncamento, ou cruzamento de duas ou mais vias. Você pode ter, às vezes, 3 vias, 4 vias. Daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos para vocês. O que é um acesso? Todo mundo sabe que é um acesso, né? Mas você tem uma via e você tem um acesso para uma outra rodovia ou uma outra via secundária ou uma via coletora. É uma interseção de uma rodovia com uma via de ligação a propriedades marginais de uso particular ou público. Isso é denominado de um acesso. E o terceiro conceito que a gente vai ver é de um retorno. Toda via também vai ter um retorno. É um dispositivo de uma rodovia que permite a veículos que está indo numa corrente de tráfego, num sentido, a transferência para outra corrente de tráfego no sentido contrário. Então, são três conceitos bem simples. E aqui nós temos um conceito que classifica as interseções em duas categorias. Nós temos categorias que estão de interseções que estão no mesmo nível, quer dizer, o carro não tem que subir ou descer para mudar de via. Ele está todo no mesmo nível. A gente chama de interseções em níveis. Ou nós podemos ter interseções em níveis diferentes. O carro sobe ou desce, um passa por cima do outro. Então, em níveis diferentes ou em níveis. Aqui tem uma foto bem representativa de uma interseção em níveis diferentes. Imagina que eu tenho aqui a Nossa Senhora do Carmo, a Avenida Raja, e aí nós temos uma via passando por cima de outra via. Ok? Uma via passando em cima de outra via. Aqui nós temos interseção no mesmo nível. Aqui, por exemplo, uma foto mais antiga da Praça 7, onde existia ainda bonde, né? Então imagina que eu tinha bonde em 1940. Eu não tinha nascido não, tá, pessoal? Isso aqui é uma foto bem antiga. Creio que a avó de vocês, ou o avô de vocês, já deve ter andado nesse bonde, não sei. E aqui a Praça 7, atualmente, uma interseção também de veículos em meio nível. Quer dizer, não sobe nem desce veículos para ter interseção. No caso aqui, a regulação dessa interseção é feita por semáforos, né? Então tem semáforos aqui que vão ordenar esse trânsito. Sobre o que eu já disse, alguma curiosidade, alguma dúvida? Any question? Não havendo perguntas, vamos adiante. Se tiver pergunta, é só gritar aí. Bem, vejam só, aqui nessa figura aparece um manual que eu vou abrir daqui a instantes. É um manual de projetos de interseções. Aqui explica muita coisa de como fazer esses projetos de interseções. Daqui a instantes eu vou abrir um PDF desse tipo aqui. Bem, para a gente fazer um projeto de interseção, nós temos que pegar alguns dados para fazer esse projeto. Provavelmente, pessoal, quando vocês se formarem em técnico de estradas, imediatamente vocês não vão ser direcionados para fazer um projeto de interseção, porque isso carece de um pouco de experiência. Então, a aula de hoje é mais informativa, tá? Então, quais são os dados básicos que a gente deve coletar, né, em campo para que a gente faça um projeto de interseção? Basicamente, saber classificar as vias que vão se interceptarem. Nós temos aqui as classes das vias, né? Por exemplo, vai interceptar
uma via expressa com uma via arterial. Como que deve ser essa interseção? Então, primeiro é classificar a via para depois definir qual a melhor forma de fazer essa interseção. Temos os dados físicos para fazer o projeto, quer dizer, topografia, geologia, geotecnia e drenagem, são aspectos físicos do terreno para se fazer o projeto. Busca-se para fazer uma interseção que a topografia da região seja topografia plana, evita-se fazer uma interseção onde tenha uma subida ou uma descida porque os veículos estão descendo muito rápido, numa subida em questões de visibilidade. Então, a topografia que seja plana e que tenha amplitude divisada. Imagina um veículo parado, tentando atravessar uma via. Ele tem que ter uma visão ampla, né, para fazer essa travessia. A geologia e geotecnia para ter pouca movimentação de terra e a drenagem para evitar que a água fique acumulada nessa região. Então tem que ter uma drenagem adequada para essa interseção viária. Outra coisa importante é você calcular o volume de tráfego atual, quer dizer, o fluxo de tráfego atual e futuro, para definir a capacidade, né, que vai ter a via futura ou atual. Basicamente é isso. São os 3 dados básicos para se fazer o projeto. Com base nesses dados básicos, ter posse do manual para dar as dicas, né, que eu vou abrir daqui a pouco, e ter uma certa experiência de projetos que já foram feitos, que a pessoa já tenha feito. É isso que está dizendo aqui, que eu já comentei. Então, numa empresa de engenharia de projetos rodoviários, geralmente tem em seus quadros um profissional especialista na construção dos projetos de interseções. Esse profissional, ele vai estudar um pouquinho, né, normas e manuais, e a sua experiência, basicamente isso que eu estou comentando. Nesse manual de interseções que eu vou abrir em instantes, eu vou navegar por esse manual, eu estou dando aqui já um resumo desse manual. Ele vai classificar, tem as em nível, que a gente já aprendeu, né? Que é no mesmo nível, não sobe nem desce. Nós podemos ter as seguintes modelos. Tem a em nível interseção mínima, daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Em gota, canalizada, em rótula, que é uma rotatória. Por exemplo, a Raul Soares, Praça Raul Soares. É uma interseção, é uma rotatória. E em desnível, podemos ter, que a gente chama em T ou em Y, chamado trombeta. Daqui a pouco a gente vai ver um modelo desse tipo. Temos o modelo do tipo diamante. Trevo completo ou parcial foi o modelo que a gente viu agora há pouco, né, do BH Shopping. Direcional e giratório. Aqui nessas figuras à direita, na apostila, tem alguns modelos. Então, aqui temos um retorno, né? Então, o veículo está transitando num sentido. Ele tem possibilidade aqui de retornar, né? Então, ele está vindo nesse sentido. De repente, ele tem como retornar. Então, retorno em U. Aqui, no caso, uma rotatória. Todo mundo já viu ou já passou por uma rotatória, né? O veículo que está rotacionando aqui, ele tem prioridade, né? Ele sai aqui, professor, dessa via e quer vir para essa via. Ele vai transitar, vai verificar, né, a possibilidade de entrada na rotatória. Tem um pare aqui para ele parar, né? Teve possibilidade, ele entrou. Ele tem o direito de rotacionar completamente até sair para a via desejada. Temos aqui uma opção chamada direcional, que é em desnível. Você pega ali, por exemplo, o Complexo da Lagoinha, ali perto no centro de Belo Horizonte. É do tipo direcional, quer dizer, está direcionando. Você quer ir para Pedro II, você quer ir para Cristiano Machado. Então, é um modelo direcional. A trombeta. Essa trombeta aqui, imagina o veículo passando aqui embaixo. De repente, ele pega essa alça, sobe e tem acesso à via de cima. Isso é denominado de trombeta. Tem aqui no anel rodoviário e tem outros locais que tem uma trombeta. Aqui é um modelo de tipo diamante. Imagina o veículo transitando nesse sentido.
Aqui, por exemplo, ele pode ter possibilidade de descer e por baixo ele atravessa abaixo da via e sai do outro lado. Isso é chamado de diamante. Quem for passear ali, por exemplo, em Congonhas, né, indo para o Rio de Janeiro, né, antes de chegar em Lafayette, em Congonhas tem uma de tipo diamante. O trevo completo, eu citei o caso do BH Shopping. O sujeito está transitando aqui, ele sobe a alça e pega a via. Então, são modelos possíveis de serem desenhados. Perguntas, curiosidades? Tá entendendo aí, Lidiane? Tô entendendo, professor. Luísa Jimenez e Azevedo. Sim, tá tranquilo, professor. É uma teoria bem... Tô passando bem por cima, porque isso carece de muita, realmente, vivência prática. Eu vou abrir agora um manual que eu comentei. Só um momento. Veja que tem aqui no meu Acrobat, aqui, né, os PDFs, eu tenho 2 PDFs que eu vou navegar aqui. Eu vou navegar neste primeiro aqui. Por que eu vou navegar? Porque são quase 400 páginas. Estão vendo aqui? 392 páginas. É muita coisa. Então, se a gente fosse ficar aqui falando sobre esse assunto, gastaríamos aí pelo menos uns 3, 4 encontros. Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção mesmo, tá? Quase 400 páginas de qual assunto? De um manual de projetos geométrico de travessias urbanas. Então, imagina uma rodovia chegando numa mancha urbana, anel rodoviário. Existem algumas sugestões, dicas, projetos que esse manual ele vai tratar. De um projeto geométrico de travessias urbanas, para você fazer uma travessia dentro de uma cidade. Ele é um manual relativamente recente, 2010. Toda vez, pessoal, que a gente pega um manual assim, ou qualquer livro, não isso precisa ser para disciplina de projetos. Toda vez que a gente pega um material tão extenso, assim, tão denso, seja de outra matéria, de outro assunto, tanto do técnico quanto lá do ensino médio, a gente deve correr e ir no sumário, para dar uma manjada, assim, o que o sumário diz. Eu vou lá no sumário, então, dei um blá, blá, blá aqui, no sumário, cadê o sumário? Ó, tô navegando bem rápido, hein, pessoal? Tá passando aí. Então, veja só, o sumário, né, que é o índice, no caso, ele diz assim, tem uma introdução e definições. Nós vimos 3 definições. Depois ele vai classificar as vias de forma funcional, como ela funciona. Eu vou passar daqui a pouquinho por essa página aqui. Quais são os critérios para você fazer o seu projeto? Quais elementos de projeto você deve considerar para essa travessia urbana? Basicamente é isso. Então aqui eu vou passar por essas partes, né? Tem uma introdução aqui, deixa eu ir mais para adiante. Então, as definições, basicamente, pessoal, as definições é um glossário. É um glossário de alguns termos. Ó, nós já vimos o que é um acesso, acostamento. Então, ele tem vários conceitos. Então, na dúvida, o que é um conceito da área rodoviária, esse manual tem alguns conceitos. Ó. Por exemplo, o que é sei lá, o que é uma calçada? É a parte da via normalmente segregada, né, separada, em nível diferente, quer dizer, mais alto, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres. Ah, tá, entendi, é uma calçada do dia a dia. E aí vai, pessoal, ó. Então, essa parte introdutória desse manual é um glossário, e que é um veículo volume médio diário, etc. O capítulo 3 desse manual
e vai fazer a classificação funcional das vias urbanas. Como assim? Aqui essa figura, aqui ó, ele vai separar em sistema arterial, coletor e local. Basicamente, vocês já aprenderam isso também, talvez com o Aguimar, não sei. Mas essa figura aqui é bem representativa. Temos aqui um sistema arterial, pensando para Belo Horizonte, como se fosse a Avenida Amazonas, um sistema arterial, como se fosse no corpo humano. A sua artéria, ela carrega muito sangue na artéria, né? Temos um sistema secundário, que é esse vermelhinho aqui, arterial secundário, e temos as vias coletoras e vias locais. As vias locais, imagina ali no Cefet, aquela rua que está atrás do Campus 1 é uma via coletor, local. Já aquela rua que eu esqueci o nome agora, meu Deus, uma rua que sai da Amazonas e sobe ali perto do Cefet, é considerada uma via já coletora. Me fugiu, deu branco agora no nome. Tá? Enfim, por exemplo, a via expressa pode ser considerada uma via coletora. Qual que é a característica de uma via arterial para uma via local? Na via local aí do seu bairro, quem mora no bairro, não mora no centro, né? Se bem que no centro também tem vias locais, tá, pessoal? Mas numa via local, você vai ter mais acessibilidade. Como assim acessibilidade? Você consegue chegar numa farmácia, consegue chegar numa padaria, que dá acesso, dá acessibilidade. Enquanto que uma via arterial, ela te proporciona uma mobilidade. Por exemplo, a Avenida Amazonas, ela consegue vencer uma distância grande, por exemplo, Contagem, Belo Horizonte, numa velocidade bem alta. Então, a via coletora, no caso, permite uma alta mobilidade. E assim, desculpe, uma arterial, não coletora. E a coletora seria um intermediário entre esses dois raciocínios. Basicamente, esse é o capítulo 3 desse manual. E por que é importante isso? Deixa eu ir mais adiante, pessoal. Só para vocês verem onde que isso importa no nosso assunto de hoje de interseções. Só um momento. Só um momento. Aqui vai classificando como é cada sistema desse, tá? Como é que é o sistema coletor, como é que é o sistema... Mas eu quero chegar em outro raciocínio. Aqui. Essa tabela talvez resume um pouco do que do que o projetista vai buscar. Essa tabela é um cruzamento. Vamos supor que eu tenho um sistema arterial primário fazendo a interseção com outro sistema arterial. Então, esse encontro tem que ser em desnível, obrigatoriamente em desnível. Por quê? Para não ter parada de fluxo de veículos, porque tem muitos veículos. Então, sugere-se uma interseção em desnível. Já se eu tenho um sistema local com outro sistema local, sugere-se uma interseção em nível. Quando tem-se assim bloqueio, por exemplo, sistema local com um sistema arterial, bloqueio, seria um semáforo, por exemplo. Teria que ter uma sinalização para bloquear essa possibilidade de interseção. E aí vai. Essa tabela, então, mostra as possibilidades de interseção. Aqui só uma correção técnica, né, pessoal? Eu errei aqui. Quando está assim, bloqueio, sugere-se que não faça interseção. Só uma correção, então. Aqui uma correção técnica. Sistema local com arterial, por bloqueio se entende. Não se faça essa interseção. Se faça descarregar esse local primeiro num coletor para depois chegar no arterial. Então, bloqueio é isso. Sugere-se não fazer. E o parcial é justamente o que eu comentei. Fazer através de semáforos, placas de parada, etc. Só para fazer essa correção técnica. E, enfim, aí nós temos as classificações de formas de interseção. Com base nisso,
é uma coisa importante, inclusive que os meninos lá de trânsito, do técnico em trânsito, fazem muito bem, que é a contagem volumétrica de trânsito, né, do fluxo de trânsito, de tráfego, justamente para saber qual que é o volume atual, ou quantos veículos passa por hora, ou passa por hora naquele dia. Então, isso é uma contagem importante para definir qual tipo de interseção. E aí vem comentando outras coisas, que não é muito específico de interseções, que trata mais do outro manual. Então, eu vou abrir o outro manual. Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui. Interessante tem tudo, né? Porque um manual que tenha 400 páginas, realmente é bem denso. Vou fechar esse e vou abrir o outro. O outro, pessoal, o outro material, inclusive, eu já mandei para o SIGA de vocês. O outro chama Manual de Projetos de Interseções. E esse sim é específico, para a gente projetar as interseções. Veja que esse é mais completo ainda. Esse tem 530 páginas. 530 páginas, imagina. Então, se você for um profissional futuro, ou quer fazer um estágio, ou fazer um relatório de estágio na área de interseções, veja que vai ter que, pelo menos, né, folhear esse manual aqui. É um manual relativamente recente, ele é de 2005, quer dizer, não é tão recente assim, né, já está bem antigo, um pouco antigo. E aqui, vamos lá de novo no sumário. Tem muitas tabelas, muitas figuras, tá, pessoal? Olha, vamos aqui ao sumário. Então, ele tem a introdução e definições também, algumas definições que a gente já definiu, algumas coisas. Depois vai citar quais são os procedimentos básicos para a gente fazer o projeto de interseções. Basicamente, são os três que eu comentei, que é o volume de tráfego, as questões físicas e qual via que vai fazer a interseção com outra via, o tipo de via, né? Ele vai citar essa parte do capítulo 4, tem muitos manuais do DENIT, e tem muito da literatura também. Talvez com o professor Aguimar, vocês já até comentaram disso, quais as características que os motoristas, os pedestres e os veículos possuem. É mais uma introdutória para o assunto. Sobre veículos e projetos também tem vários livros de projeto, isso aqui não é a parte mais importante desse manual. E a parte mais importante realmente do manual é o capítulo 6, que vem falando das no mesmo nível, em níveis diferentes. E aí o capítulo 7, quais são os critérios para você fazer essa interseção? Aí o capítulo 8, vai citar todas as interseções que tem em nível. E no capítulo 9, todas as interseções que tem em níveis diferentes. Os modelos que existem, né? E aí, basicamente, é isso. Então, ele se resume aqui, pessoal. Se a gente for pensar bem, o mais importante dele é o capítulo 1, desculpa, o capítulo 3, que é o mais importante, 6, 7, 8 e 9. Então, eu vou navegar de novo nesses capítulos. Ele tem umas figuras, pessoal, meio toscas, sabe? Assim, meio antigas. Olha só essa figura. De uma interseção, uma figura, uma foto meio antigona, assim. Eu vou para frente. Ó, o capítulo 2. O capítulo 2 aí põe como capa o próprio glossário de termos técnicos rodoviários. Quer dizer, ele pinça desse glossário que eu já enviei para vocês em outro momento, ele pinça alguns conceitos que ele quer chamar a atenção. Então, ele vem dizendo novamente, olha só, é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá vendo? Ele pega outros conceitos também, ó. Capacidade, vai. Vou passar batido nisso aqui. Tchan, tchan, tchan. Aqui, procedimentos básicos para o projeto de interseções. Ele vai citar as interseções em níveis diferentes. Deixa eu ir lá para frente, que eu quero mostrar
Ó, sobre os dados funcionais e físicos, os dados de tráfego que chamam a atenção muito grande, porque isso é importante, né? Só um momento, pessoal. Esse aqui eu vou passar batido também. Travessia de pedestre também, tá, pessoal? Que é um assunto pertinente, né? Apesar de a gente falar assim, o pedestre não tem que atravessar a via, tem também. Então tem capítulo de travessia de pedestre, e aí é grande o assunto. Ó, travessia de pedestre, quer dizer, o assunto é extenso aqui. Eu quero mostrar para vocês outra coisa. Não, para frente. Isso aqui também não, vou passar batido nisso. Essa questão dos veículos tem vários livros de aqui. A classificação das interseções. De novo, ele repete as interseções em nível, os modelos que existem, né? Depende do número de ramos, quer dizer, ramos seria o número de vias que vão chegar ou que vão ter interseção. As soluções que podem ser adotadas quando é em nível. E aqui ele vem trazendo alguns desenhos, as fotos, desenhos não, fotos. Um pouquinho antiga, tá, pessoal, as fotos. Preto e branco, meio bem antigona. Interseção tipo gota. É uma gota aqui, é como se fosse uma região de segurança para facilitar que o veículo pare e um pedestre possa também fazer a travessia. Ele fica aqui numa região de segurança. Aqui a interseção canalizada, quer dizer, uma via secundária própria para fazer a interseção, em vez de ele vir aqui e virar, ele vai pegar uma via, uma interseção, uma canalizada, que chama. Outra forma, né, outro modelo, canalizada 1, canalizada 2. Aqui já temos interseção com semáforos, né? Mas aqui já está em desnível, né? Em níveis diferentes. A própria rotatória, uma rotatória vazada, estão vendo? Bem diferente essa. O veículo tem possibilidade de passar no meio ou passar girando. Depois aí, falando em níveis diferentes, o tal da trombeta que eu comentei, o veículo vem aqui, ele faz a trombeta, essa forma de interseção. A diamante, eu comentei rapidamente também. O trevo, outro trevo. E aqui são mais sofisticadas, estão vendo, pessoal? Ó, interseções mais sofisticadas do tipo direcional. Por direcional se entende que o veículo às vezes não tem que ficar parando. Ele vai ser sinalizado para continuar transitando. Aí temos os tais direcionais. E tem umas bem sofisticadas, tá vendo, pessoal? As bem complexas, olha. Critérios para determinação do tipo de interseção é justamente o que eu comentei. A via vai fazer interseção com qual outra via? E aí, com base nisso, decide-se qual modelo vai usar. É basicamente isso. Deixa eu ir para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, pessoal, porque eu vou fechar isso aqui, porque isso aqui é muito grande. Veja que eu estou na página 120 apenas. O negócio que não tem muito fim, não. Tem que... Ele vai detalhar uma por uma, pessoal. Ó, por exemplo, trombeta. Qual que é a sua vantagem? Depois, diamante simples. Quais são as vantagens? Quer dizer, é bem detalhado, sabe? E aí vai, toda a vida, citando as possibilidades. Bem, eu vou fechar aqui. Eu vou abrir aqui agora um simulador que eu achei na internet semana passada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu fechei. Só um momento.
Não estou achando. Só um momento. Alguma pergunta, pessoal? Aqui eu tenho um simulador que simula, na verdade, o fluxo de tráfego, né, de veículos, considerando 30 modelos de interseção, 30 formas diferentes de fazer interseção, considerando o encontro de 4 vias. Então, deixa eu passar para vocês aqui, para vocês verem que bacana que é isso aqui. Então, aqui, a princípio, eu tenho 4 vias, né? 1, 2, 3, 4, uma interseção. Então, aqui é a situação pior possível, aonde cada um ali tem que se virar, né? Para ter interseção. Aqui já existe uma sinalização, né, melhor, quer dizer, semáforos, antes não tinha nada. Observe que vai aparecer números aqui, pessoal. Esse flow é justamente, tráfego flow, é o tanto de veículos que consegue passar nessa via quando compara um tipo com outro tipo. Aqui, vamos supor, novamente, é sem sinalização, e aí vai modificando as possibilidades. Isso é um simulador, tá, pessoal? Isso aí tem programas do DET que fazem esse tipo de simulação. E os da área de técnico em trânsito, eu creio que devem fazer coisas parecidas. Então, vejo que aí já tem uma direcional, estão vendo? Esse direcional facilita muito que as pessoas tenham uma certa possibilidade de tráfego. Proporção que vai melhorando a situação, vai melhorando também. Aqui já é uma rotatória. O problema da rotatória, muitas vezes, só é que tem que ter sinalização também. Ali na Raul Soares, por exemplo, é rotatória, mas tem sinalização. E aí essa não é mais sofisticada. Vai complicando o negócio. Essa aí é em nível ainda. Essa aí eu não gostei muito, não. Essa daí que bacana. Olha, aí tem que ser sinalizado. Aí já temos a diamante. A parada funciona. Tá vendo a diamante? O veículo vem transitando aqui, tem possibilidade de entrar e atravessar para outra via. Enquanto que as pessoas estão passando em cima, tem trânsito mesmo. E tem o diamante com a faixa área, direcional. Outra também em níveis diferentes, mas aí passando por baixo, em vez de passar por cima, está passando por baixo. Aí foi parecida com o diamante, né? Aí já é bem viajado. Veja essa.
Já temos um trevo parcial, não é um trevo completo. Aqui uma mistura de trevo rotatória com diamante. Essa tem aqui na Praça Civil, perto da Amazonas. Aqui já é um trevo completo. Esse tem no PH Shop. Outro mais sofisticado ainda. É um trevo completo também. Esse permitindo aí um... Olha isso. Dá até nó na cabeça. Chega a absurdo desse daí, pessoal. Complexo. E aí? Gostaram de algum? Uai, minha turma tá indo embora? Cadê a turma? Deus. Evelyn, Júlia e Lidiane. Vocês são as únicas que estão sobrevivendo aí? Evelyn, Oi, cadê o resto da turma? Abandonou a gente? não sei. O pessoal deve ter saído para estágio também. Meu Deus, mas faltam ainda 10 minutos a aula. É complicado, hein? Bem, espero que eles vejam depois da gravação. Ó, para quem saiu, estiver me ouvindo na gravação aí, tem que fazer o estágio, mas tem que fazer também a disciplina, hein? Vamos continuar, tá acabando. Então, Evelyn, Júlia e Lidiane, só nós quatro agora. Aula quase particular. Vamos, então, ao nosso TP. Na página 46, depois da gente ter discutido essas possibilidades, né? Na página 46 tem o nosso TP. Vamos ver o que se pede no TP 9, para ser entregue semana que vem. Nós temos aqui TP 9, interseção, duas atividades. Atividade 1, atividade 2. Vamos à atividade 1. Tá assim, ó, com base nas coordenadas geográficas abaixo. Então, veja que eu tenho latitude e longitude de alguns pontos. Pesquise esses locais com o uso do Google Maps ou Google Earth. No caso aqui hoje eu vou usar o Google Earth. Dê um print na tela ou salve-a. Talvez aí no trabalho de vocês a apostila está escrita um pouquinho diferente. E nomeie a solução adotada para essa interseção viária. Então, eu vou fazer aqui do item 1. Igualmente, eu vou fazer do 1, faça as demais. Então, veja só, que eu tenho latitude e longitude de um ponto. Como é que você vai digitar isso no Google Earth? Aqui eu tenho explicando que vai digitar assim, ó. Por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui. 19 graus, 58 minutos, 21 segundos, sul, espaço, 43 graus, 56, 44, oeste. Então, assim, você digitando e apertando pesquisar, ele vai para esse local. Então, vou fazer o primeiro aqui, que é justamente essa coordenada que está aqui.
Eu já tenho digitado isso daqui, só um momento. Tá aqui. Então, vou pegar essa, vou abrir o Google Earth. Quem não tiver Google Earth pode ser Google Maps. Onde está aqui, pesquisar, eu vou digitar essa coordenada do primeiro ponto. E vou apertar aqui, pesquisar. Ele vai ser direcionado para a posição da coordenada. Vejam que aqui, eu vou dar um zoom para acabar de chegar pertinho aqui, vou centralizar o desenho. Vou também colocar aqui na posição norte. Vou colocar aqui uma visão em ortogonal. O que é uma visão ortogonal? Visto de cima. Vou botar exatamente visto de cima, é só apertar aqui até vir de cima certinho. E vou centralizar esse desenho, que no caso aqui é um trevo completo, o do BH Shopping. Bem, feito isso, eu vou arquivo, salvar, salvar imagem. Ele vai salvar imagem aqui, pessoal, ó, salvar imagem novamente. E vou salvar aqui num diretório qualquer, uma pasta, né? Como figura número 1. É uma figura JPEG, né? JPG. Pronto, salvei essa figura. Então, com base nessa primeira coordenada, solução adotada. Escreve aqui assim, trevo completo. É isso, basicamente é isso. Vocês vão ver outras soluções, que aí, para saber o nome, teria que pesquisar naqueles manuais que eu enviei, ou com base no que eu expliquei aqui na teoria. Então, eu escrevi aqui a solução adotada dessa interseção. Bem, o que eu faço com essa figura que eu salvei? Eu vou abrir aqui um PowerPoint qualquer, ou pode ser no PowerPoint, ou pode ser no Word, tá, pessoal? Então, cria lá cria um arquivo no PowerPoint. Eu vou inserir essa figura. Qual vocês fizeram lá o trabalho de máquinas, né? Insere a figura normalmente e coloca o nome. Interseção 01. BH, Minas Gerais, trevo completo. Salva isso com todas as interseções sugeridas no TP. Todas quais, professor? Essas aqui, ó. Todas essas de 1 a 7. E aí terminou o item 1 do TP. Vocês vão gastar aí para esse TP, o item 1, desculpa, para esse item 1 do TP, vão gastar aí uns 10, 15 minutos. Alguma dúvida no item 1? Júlia, entendeu, Júlia? Lidiane? Entendi, professor. Beleza. Vamos agora ao item 2. O item 2 é um pouquinho mais sofisticado, hein? O que vai se pedir no item 2? Redesenhe a interseção viária da página 47. Então, veja que aqui na página 47 tem uma interseção viária, um desenho. Então, é replicar esse desenho. Replicar à mão ou no CAD. Ah, eu não tenho AutoCAD, faz à mão. Se tiver CAD, é redesenhar essa interseção. Aonde? Nesse papel da página 48 ou num papel qualquer que vocês queiram.
a escala desse desenho? Provavelmente vai ser a 1. Eu nem pensei nisso, mas provavelmente vai ser 1 para 250, 1 para 500. Vou fazer no CAD. Faz no CAD, salva o PDF e envia o PDF. Mas pode ser só esse desenho? Não. Vamos lá. Eu abri aqui agora por uma possibilidade de vocês desenharem qualquer uma destas. Qualquer uma destas. Por exemplo, vamos supor que eu quero desenhar a do BH Shop, a primeira. Ou eu achei uma mais fácil, algumas outras aqui. Então, vocês podem desenhar também essa outra. Então, pode desenhar apenas uma destas. Ou essa, ou uma outra dessas. Tá. Como eu vou fazer isso no CAD? Se eu quiser desenhar do BH Shopping, eu estou aberto aqui o AutoCAD. O que fazer? Eu vou inserir. Vocês procurem aqui, ó, inserir referência de imagem raster. E vai procurar a figura. No caso aqui, eu chamei de 1 JPEG. Pede para abrir. Ok. Veja que está grudado aqui no mouse. Basta clicar na tela gráfica. E Enter. Provavelmente vai ter inserido a foto no AutoCAD. Vejam que se eu der um zoom aqui, muito grande, esse caminhão que está aqui, os pixels começam a explodir. Começa a ficar meio embaçado. Então, a minha resolução da imagem é uma resolução muito baixa. Então, não consigo ter uma precisão muito grande. Mas o que fazer aqui? Vou fazer duas coisas aqui agora, hein, pessoal? Ó, primeira coisa que eu vou fazer. Veja que aqui à direita vai aparecer aqui uma escala, uma régua, dizendo que essa dimensão no desenho corresponde a 100 metros. Atenção para essa parte agora. O que eu vou fazer? Vou pegar uma linha, vou dar um zoom aqui, e vou clicar, por exemplo, aqui bem no meio, ó, assim. Apertar o orto aqui, e vou fazer uma reta horizontal. E pegar a outra metade aqui. Desculpa, lá no eixo dessa reta. Vou fazer uma reta horizontal. Deixa eu botar em outra cor aqui, pessoal, porque ficou branco no branco. E aí vocês não estão vendo. Nem eu estou vendo aqui. Deixa eu botar aqui esse traço de outra cor. Só um momento. Fazer aqui um desenho copiado de uma foto, pessoal, talvez seja mais fácil do que redesenhar aquela figura lá, tá? Mas é gosto do freguês, cada um faz o que quer. Para esse tipo de TP aqui. Coloquei aqui vermelho. Vou colocar aqui um pouco mais grosso. Não sei se dá para vocês verem. Aqui de vermelho eu fiz uma reta em cima da minha barra de escala. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e ver o tamanho dessa reta. Vou pegar então o comando aqui. Cota. Vou cotar essa reta. Daqui até aqui. Eu tenho 77,77. Vou colocar um pouco mais de casas decimais aqui, tá, pessoal? Vou formatar aqui o estilo de cota. E vou colocar, por exemplo, 4 casas decimais. Eu vou anotar esse número aqui na minha agenda, ó. Estou anotando aqui na minha agenda, assim, ó. 100 metros no campo corresponde, nesse desenho, a 77,7681. Deveria ter também aqui 100 metros. Não tem, porque essa figura que eu importei, ela está deformada. Então, o que eu vou fazer? Vamos no Excel. Vamos fazer uma continha aqui no Excel. Só fazer assim para mim, ó. O tamanho real
desse desenho? 100 metros. Então, lá está escrito 100 metros. O tamanho do meu desenho está dizendo que tem 77,7681. Isso no caso aqui, esse desenho está em milímetros. Eu vou usar um fator de escala, então, para aumentar o desenho, de forma que esse 77 vire 100. Então, eu vou calcular aqui um fator de escala. Esse fator de escala vai ser o seguinte: como eu vou ter que aumentar o tamanho, é um fator maior que 1. Então, vai ser igual a 100 dividido por esse número. Então, eu vou anotar esse número aqui, tá, pessoal? Lembrando que o de vocês, quem quiser fazer esse desenho que eu estou mostrando, o número aqui vai dar diferente. Cada pessoa vai dar um número. Vou anotar aqui, ó, 1,25, não, 1,28, 58. Pode ser com 4 casas decimais, tá, pessoal? 1,58, 28, 58. O que fazer? Vou no AutoCAD, pego o comando Scale, escala, marca a figura, Enter, especificar um ponto base, clique em qualquer parte da tela gráfica do desenho, e está dizendo assim, especifica o fator de escala, e digita aqui esse cálculo, 1,2858. Bem, se tudo ocorreu bem, essa dimensão que estava aqui, deixa eu mover para cá, tá, pessoal? Ó. Esse desenho que tinha aqui 78, provavelmente agora tem que ter 100. Vai dar um pouquinho diferente de 100, pessoal, porque talvez eu não consiga pegar exatamente aqui, ó. Quando eu pego e marco o tamanho da régua, ó, 99, 96. É porque está exato aqui. Mas 99 e 96, estão falando aqui de uma diferença de 3 centímetros. 3 centímetros em 100 metros. Quer dizer, já transformei a medida que estava numa figura numa medida aqui, ó. Se eu mexer um pouquinho, já passa. Então, quer dizer, esse desenho agora, eu estou dizendo o seguinte, que 1 metro em campo corresponde a 1 milímetro. 1 metro, estou dizendo, quando eu fiz essa conta, eu estou dizendo que 100 metros são 100 milímetros. Ou seja, esse desenho, se for fizer esse desenho, está na escala de 1 para 1000. Quer dizer, 1 milímetro, 1 metro. 1 milímetro, 1 metro. 1 para 1000. Então, esse desenho aqui está na 1 para 1000. Entendi mais ou menos, professor. E aí, o que eu faço com esse desenho aqui agora? Segunda parte para fazer o trabalho. Cria aqui algumas camadas, alguns layers. Vou criar aqui algumas camadas, por exemplo, sei lá, meio fio. Calçada. Canteiro. Ah, vocês não estão vendo não, peraí que você... Porque aqui, só um momento, a tela do AutoCAD... Eu criei aqui algumas camadas. Aqui, pessoal, ó. Canteiro, meio fio, calçada. E aí, o que fazer? Vamos supor que eu quero desenhar essa via aqui. Eu pego, por exemplo, a camada meio fio, pego o comando, por exemplo, spline, e vou
passando por cima, como se estivesse fazendo uma cópia. Ó. Logicamente, pessoal, tem que ter um pouco de bom senso aqui, porque, como eu disse, a imagem ela tem uma resolução baixa. Mas dá para ter uma noção aqui, ó. Tem que ter um pouco de bom senso aqui, porque a imagem não é tão boa assim. Pronto, desenhei já um pedaço do meio-fio. Quero desenhar, por exemplo, o meio-fio dessa rotatória aqui, dessa alça. Por exemplo, desenhar círculo e passa por 3 pontos. Pego aqui um ponto, mais um ponto, mais um ponto. Então, desenhei aqui já a borda externo da via. Vou desenhar de novo a interna, que passa por esse ponto. Ih, aqui deu errado, só um momento. Peguei a opção errada. Desenhar círculo que passa por 3 pontos. Passa neste ponto, neste ponto, nesse ponto. E assim, eu vou desenhando. Depois, se eu quiser, inclusive, eu posso cotar esse desenho. Por exemplo, eu sei de projetos que eu já fiz, desse tipo de exercício, que essa via tem 29 metros de raio, quer dizer, errou aí 30 centímetros. Para esse tipo de exercício, que é uma cópia, não tem importância, está até razoável. E assim vai replicando toda a interseção que vocês acharem. Futuramente, basta mover a foto de cima, né? Que vai ficar o desenho da interseção. Lógico que tem que usar o trim, né, pessoal? O trim tem que fazer um acabamento melhor. Aqui eu fiz muito rápido em função do tempo. E aí vai copiando uma interseção. Foi assim, Turra, mas eu não projetei uma interseção. Realmente, senão não tem como, em nossa disciplina, a gente projetar uma interseção do nada. Aqui, esse tipo de TP é realmente uma forma de vocês treinarem mais o CAD, ou fazer à mão, uma interseção existente. Muito bem. Chegamos ao fim. Os sobreviventes. E dúvidas? As meninas aí que sobreviveram junto comigo, Evelyn, Júlia e Ediane. Vocês sabem se esse estágio dos colegas de vocês vai continuar em janeiro e fevereiro? Ou não? Eu acho que é só até dezembro, mas eu não tenho certeza. E vocês três, todos que saíram estão em estágio, é isso? Só para entender. Aí eu não sei. Não pode sair assim. Ô, professor, tá, Diga, eu Ju. sei que a Manu, a Luísa, acho que a Camille também tá. Tá bom. Às vezes cada um tem o seu problema. Mas como a gente É tem porque encontro... começa 3 horas, aí geralmente a gente tem que sair mais cedo, chegar, sabe? E você também está no estágio, Júlia? Eu tô. Mas está aprendendo alguma coisa? Tá bom? Assim, a gente está tendo que fazer aquela pesquisa do nível de ocupação. Então, é só preencher quando os ônibus chegam, quantos passageiros entram ou quantos Entendi. desembarcam. Aí é, tipo, basicamente só isso que a gente faz. Entendi. E o Ediane, tá também no estágio, Ediane? Nesse não. Você está em outro? Mais ou menos, a gente tá fazendo. Eu e a Evelyn, a gente tava fazendo projeto. Ah, bacana. E o Enem, estão preparando?
Estamos tentando. Não, tem que arrasar no Enem, pô. Ficar espertas. Ô, meninas, então, veja só. Hoje o TP foi este. O assunto teórico, então, são as interseções. Os manuais, vocês viram que são bem densos, né? Um tem 500 páginas, o outro tem 400 páginas, estão falando de 900 páginas. Impossível a gente aprender isso tudo, não tem como, né? Numa disciplina dessa, mas pelo menos vocês sabem onde pesquisar. E o TP é esse. A primeira parte é você navegar no Google Earth e conhecer algumas interseções, e a segunda é fazer uma cópia. Fechou? Entendido? Entendido. É semana que vem entregar, hein? Vocês dão conta? Bem, então boa semana para vocês. Que tudo aconteça aí de acordo com o planejamento de vocês, tá bom? Tchau, até mais. Obrigada. Tchau, turma. Tchau.